Olá, uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Hoje nós vamos continuar falando sobre Kardec, né? Sobre Allan Kardec. E hoje, em específico, nós vamos falar sobre Kardec, Allan Kardec, o educador. Então, a gente vai falar ali da área de educação, intelectual de Kardec e também moral. Antes de começarmos, nós vamos fazer a leitura da nossa mensagem inicial, da nossa página de preparo. Posteriormente, a gente vai estar fazendo a nossa prece para que a gente possa estar dando início ao nosso estudo. E a página que eu trouxe hoje foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, se chama Educação, e diz assim: o amor é a base do ensino. Professor e aluno, cooperação mútua. O autoaprimoramento será sempre espontâneo. Disciplina excessiva, caminho de violência. A curiosidade construtiva ajuda o aprendizado. Indagação ociosa, dúvida enfermiça. Egoísmo na alma gera temor e insegurança. Evangelho no coração, coragem na consciência. Cada criatura é um mundo particular de trabalho e experiência. Não existe vocação compulsória. Toda aula deve nascer do sentimento. Automatismo na instrução, zelo na ideia. A educação real não recompensa nem castiga. A lição inicial do instrutor envolve em si mesma a responsabilidade pessoal do aprendiz. Os desvios da infância e da juventude refletem os desvios da madureza. O aproveitamento do estudante é a eficiência do mestre. Maternidade e paternidade são magistérios sublimes. Lar, primeira escola. Pais, primeiros professores. Primeiro dia de vida, primeira aula do filho. Pais e educadores, se o lar deve entrosar-se com a escola, o culto do evangelho em casa deve unir-se à matéria lecionada em classe, na iluminação da mente em trânsito para as esferas superiores de vida. Então, nesse momento, todos aqueles que desejarem, vamos fechar os nossos olhos, pensar em Deus, em Jesus, nosso amigo, mestre, e na espiritualidade, amiga e companheira. E assim, agradecemos por mais este dia, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, estudando essa doutrina de amor, de luz, estudando e conhecendo um pouquinho mais de Allan Kardec, que foi muito importante, pioneiro na doutrina espírita, junto dos espíritos, codificando essa doutrina que é dos espíritos. Assim, agradecidos, pedimos para que esteja nos intuindo, nos guiando durante esse estudo e esteja conosco, nos abençoando, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, uma boa noite a todos, para aqueles que ainda não tinham chegado até aqui. É muito bom estar com vocês, estudando, conhecendo. Esse estudo foi um estudo muito bacana. Eu espero estar trazendo aqui com bastante clareza tudo aquilo que foi estudado. Então, nosso tema é Allan Kardec, o educador, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre Kardec, onde ele nasceu, só para a gente conhecer melhor ele e
entender essa vida, né, educacional que Kardec vivenciou. E Kardec, ele nasceu na cidade de Lyon, que foi lá na França, no ano de 1804. Kardec, ele traz como nome, né, a gente conhece como Allan Kardec, porém o nome de Allan Kardec é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então, Kardec, ele só veio assumir esse nome, né, mais para frente, assinar como Allan Kardec, depois da sua primeira obra ali, de O Livro dos Espíritos. Então, anteriormente, ele se chamava, era conhecido como Hippolyte Léon Denisard Rivail. E aí, mesmo ele tendo nascido em uma família de magistrados desde muito pequeno, né, ele sempre demonstrou uma inclinação para a área da educação. Ele sempre se mostrou muito interessado nos estudos, para essa área de educação. E aí, quando ele ainda era menino, ele demonstrava esse talento ensinando os amigos, ajudando os amigos que tinham uma dificuldade para acompanhar as matérias na escola, lá na cidade onde ele vivia, onde ele nasceu. E aí, no ano de 1814, né, com seus ali 10 anos, mais ou menos, Kardec, ele veio a deixar a França. E Kardec foi transferido para a Suíça. E ali ele conseguiu completar toda a sua bagagem escolar no Instituto Yverdon, fundado e dirigido pelo pedagogo, que muitos de nós conhecemos, Pestalozzi, né? E aí o método de Pestalozzi, ele era um método inovador de ensino, né? Ele trazia ali o reconhecimento do protagonismo das pessoas, dos alunos, né? Na própria formação de cada um. E ali as crianças e adolescentes de vários locais do mundo que se encontravam ali, né, se reuniam, eles formavam um verdadeiro caldeirão cultural, trazendo cada um a sua riqueza cultural, estimulando o aprendizado. E aí a gente lembra, né, que além das matérias tradicionais, lá os alunos eles tinham aula também de ginástica, de artes, de jardinagem. Eles também tinham outros ensinos, né? E aí, segundo especialistas, segundo estudos, a nova metodologia que era trazida ali naquela universidade, ela permitia que as crianças aprendessem em um ano o que elas levariam para aprender em torno de 2 ou 3 pelos métodos tradicionais. Então, era realmente algo muito inovador para aquele povo. E era natural que esse método de Pestalozzi, né, começasse a ser difundido em toda a Europa, né, posteriormente vindo a ser conhecido em todo o mundo. Então, Kardec, né, ali com seus 14 anos, ele sempre foi um dos discípulos mais fervorosos de Pestalozzi. E ele substituía-o quando ele viajava para difundir seu método de ensino em sua escola. Então, Kardec, né, naquela época ainda não conhecido como Kardec, ele substituía Pestalozzi durante essas caminhadas de Pestalozzi ali pela Europa, né, quando ele viajava ali levando esse método de ensino. E assim começava seu preparo, né, o preparo de Kardec para ser, no futuro próximo, o educador, o Kardec, o educador, né? E aí todo esse princípio que Kardec veio a vivenciar é claramente transposto, nos trazido para o Espiritismo. E a gente consegue observar isso. E aí, mais tarde, Kardec, de volta à sua terra natal, de volta ali à cidade de Lyon, sendo um jovem professor, ele veio contribuir com as obras didáticas. E teve ali também seus primeiros contatos com os fenômenos espirituais. Ele, né, continuava ali sempre a auxiliar os colegas que tinham uma maior dificuldade com o aprendizado, né?
e ainda tinha tempo para se dedicar à botânica e pesquisar as plantas dos locais vizinhos. E Kardec era apaixonado pela pela parte da botânica. Era uma das suas grandes paixões. E aí, sem dúvida alguma, a convivência ali com Pestalozzi ajudou a preparar o pensamento do futuro Allan Kardec, né? E por volta de meados ali de 1822, Kardec ele se iniciou ali no magistério. E aí, nas horas vagas, ele traduzia livros. Ele era poliglota e ele fazia ali a tradução de livros. E aí, em meados de 1823, ali em torno dos seus 19 anos, ele se tornou um instrutor e iniciou o trabalho de construção de sua obra pedagógica através da publicação de manuais para aplicação do método de Pestalozzi lá na França. E aí ele lançou seu primeiro livro de aritmética, recomendado aos professores e às mães, que ele sempre gostava de lembrar como as primeiras mestras de seus filhos. Kardec sempre trazia essa visão com relação às mulheres e mães, né, no caso. E aí, com seus 24 anos, ele escreveu ali um plano de melhoria do ensino público, que previa a criação de uma escola para formar pedagogos, que naquela época era algo totalmente inédito. E aí, nesse livro, né, esse plano de melhoria do ensino público, Kardec ele afirma que a educação deveria ser encarada como uma ciência e que um pouco preparo dos professores tinha o poder de atrasar todo o desenvolvimento do processo educacional, né? Por consequência ali do povo. E aí ele trazia também nesse livro, né, na verdade, a importância de desabrochar na criança os germes das virtudes e reprimir ali o vício, os germes do vício. E aí, além disso, ele condena também, isso é muito interessante a gente estar estudando nesta noite, ele condenava as punições corporais. Ele afirmava que o que leva a criança a amar o trabalho e a virtude são principalmente os exemplos. Olha que importância e tão presente ainda nos dias de hoje, né? Um ensinamento, uma visão que a gente ainda precisa ter nos dias de hoje, muitos de nós. Então, Kardec, naquela época, ele já falava isso, né? Com seus 24 anos. E aí, ele, além disso tudo, ele também afirmava que o conhecimento libertaria o homem de superstições e da ignorância, né? Trazendo a questão da sabedoria, da importância da sabedoria, que quando a gente tem contato ali com a educação, com a sabedoria, a gente deixa de ser ignorante, deixa de desconhecer, né, o novo. E aí esta obra ela já demonstrava o espírito investigativo de Kardec, né, que é essencial no trabalho espírita. E a gente, né, pode observar isso enquanto espíritas, né? Então ele já demonstrava ali esse espírito investigativo que até hoje a gente fala, né, no espiritismo. A gente lembra muito da questão da fé raciocinada, a gente precisa raciocinar, a gente precisa estudar, conhecer. Então, Kardec, desde aquela época, ele já falava isso. Como eu tinha dito, né, ele era poliglota, e ele ali traduziu diversas obras para o francês, e além de traduzir também para o francês, ele também traduzia do francês para outras línguas, né? De outras línguas para o francês e do francês para outras línguas. E lá em 1831, ele foi convidado pelo governo francês para chefiar uma comissão encarregada de revisar a legislação sobre a instrução pública francesa. Olha que interessante. Muito, muito interessante
essa colocação, né, que foi nos trazida. Ele para demonstrar a importância que ele tinha, né, essa inteligência, né, essa educação intelectual que ele trazia consigo. Ele foi convidado ali pelo governo francês. Ele chefiou uma comissão, né, para revisar a legislação sobre a instrução pública francesa. Olha que importância que Kardec teve, né, para aquele povo naquela época. E nesse trabalho, ele defendeu a educação, além da intelectual, ele trouxe ali a educação moral. Ele não se esquecia da educação moral, porque, segundo ele, era tão importante quanto a intelectual. E essa iniciativa dele, né, resultou na criação da instrução popular gratuita. Olha que magnífico, né? Olha que maravilhoso, que lindo de se ver. E aí, no seu decorrer de 30 anos, mais ou menos, de carreira, né, dedicada ali à educação, ele se tornou um intelectual respeitado, membro de 9 sociedades científicas e autor de livros didáticos, de projetos, cadernos de exercício, compilações manuais de métodos para professores e pais e projetos de reformas educacionais. Então, com seus 30 anos ali de carreira, né, educacional, ele trazia uma grande bagagem. E ao versar sobre educação, né, e também sobre a organização do sistema educacional ali francês, ele insistia sobre a necessidade de o ensino ocorrer de forma natural de cada um. E a importância de neles serem incorporados aspectos relacionados à cultura e à história da civilização. Então, ele traz ali a importância da cultura de cada um, da civilização daquele povo. Olha que bacana também, né? E aí, segundo Kardec, a aprendizagem ela não acontece de uma forma mecânica, né? Não é mecânico, é natural. Ele trazia essa visão do natural, né? Essa aprendizagem, né, ela deveria acontecer, na visão de Kardec, por meio da busca dos fundamentos e das finalidades de todas as coisas, assim como a sua relação com a realidade do indivíduo, de cada um, né? Influenciado pelas ideias de Sócrates, Platão e tantos outros, além, né, de Pestalozzi, que a gente já teve o conhecimento, né? Que foi ali onde ele, aos seus 10 anos, passou. Além de toda essa influência, ele acreditava também que um dos maiores problemas das instituições de ensino da sua época era a falta de educação moral. E, mais uma vez, ele traz essa lembrança da questão da educação moral, que impedia que a criança se tornasse um bom cidadão. Então, assim, a vida humana dependeria da educação acontecendo em todos os momentos da vida e sobre todas as circunstâncias. Então, essa era a visão que Kardec trazia. E aí, a gente lembra também de Amélie. E aí, em 1832, Kardec se casa com Amélie Gabrielle Boudet, que era uma professora, escritora, artista, podemos dizer assim, que uma alma à altura do grande missionário, né? E ela também ali trazendo, né, sendo uma grande educadora. Gabi, como Kardec a chamava, né, foi sua grande companheira em todos os projetos. Esteve sempre ali ao lado dele em diversos projetos dele, inclusive, né, nesse projeto do Kardec, o Educador. E aí, por volta de 1833, o casal, eles fundaram, né, um pensionato para meninas mocinhas, porque o sistema educacional privilegiava os meninos. Olha que linda a importância desse casal, né? Chegou a me emocionar. Quanto que
lá atrás, em 1833, espíritos tão elevados como Kardec e Amélie olharam para nós enquanto mulheres, né? E isso eu falo enquanto mulher. Olharam para as meninas, para o futuro daquelas meninas. Olha que delicadeza, que empatia, né? Sendo que a sociedade ainda naquela época, até hoje, né? Mas hoje bem menos, graças a muita luta, muita garra, privilegiava ali os meninos, a educação dos meninos, deixando de lado a educação ali das meninas, das mulheres. Então, Kardec e Amélie olharam para isso e criaram esse pensionato para essas meninas, né? Eles defendiam o ensino para as mulheres, uma vez que, como diziam sempre, elas precisavam de informações para cumprir a maior e mais complexa de todas as tarefas. Que qual é? Educar os filhos. Né? Então, assim, era uma tarefa muito difícil, e a Amélie Kardec ali olhando para aquelas mulheres, né, para passar para elas informações, né, para que elas pudessem conduzir ali essa tarefa, essa complexa tarefa de educação dos filhos. E em 1847, Kardec ele apresenta sugestões para a reforma no sistema educacional e, em especial, o direito de escolas públicas para as meninas. Então, ele não desistiu, né? Em 1833, eles fundaram ali o pensionato para as meninas, e em 1847, ele apresenta ali essas sugestões no sistema educacional, né? Que era esse direito nas escolas públicas para as meninas. Olha que delicadeza, né? Eu fico muito assim, lisonjeada enquanto mulher hoje, né? Encarnada enquanto mulher, e muito feliz por esse trabalho e essa dedicação de ambos. E aí a gente vai mergulhar um pouquinho nos pensamentos de Kardec, né? No que ele acreditava. E aí a gente traz 4 pontinhos do que ele acreditava. Ele acreditava que o espírito da criança é como um terreno cuja natureza o jardineiro hábil deve conhecer e estudar, a fim de semear com proveito. Então, o espírito da criança é um terreno onde o jardineiro hábil deve conhecer aquela criança, estudar, para que possa semear com proveito. Ele acreditava também que o educador deve desenvolver a inteligência da criança, não a obrigando à memorização, né? Não, é algo natural e não mecânico, lembra? E o educador, ele também acredita que o educador tem sobre os ombros uma das mais importantes e difíceis tarefas, que qual é? A de formar homens de bem. Então, olha a importância do educador, né? Isso a gente traz a importância do educador sendo nas escolas, faculdades, instituições de estudos, e não só nesse meio, né? Mas nós, enquanto evangelizadores, enquanto pais, né? É a educação. Então, a educação ela está em todo lugar. E aí Kardec trazia essa questão do educador, né? Que ele traz essa responsabilidade de formar homens de bem. E ele acreditava também, né? Ele lembrava, na verdade, as crianças e os jovens o dever de render graças a Deus pela oportunidade que lhes foram concedidas. Ele trazia essa lembrança para aquelas crianças, para aqueles jovens, de agradecer a Deus por aquela oportunidade. Porque muitos não tiveram, não podiam ter, né? As mulheres não tinham, posteriormente ali vieram, né, a ter. Então, assim, essa gratidão a Deus pelas nossas oportunidades. E isso a gente deve trazer até os dias de hoje. Né? Agradecer a Deus, agradecer a espiritualidade, né, que está sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos intuindo.
Mas é muito bonita essa ligação de Kardec, né? Com esse agradecimento. E levar, além disso, de levar para aquelas crianças e jovens esse ato de amor e de gratidão que devemos ter. E aí, após o fechamento da instituição Rivaio, por problemas financeiros, ele teve ali problemas financeiros, ele empregou-se como contabilista de 3 casas comerciais. Rivail, gente. É um nome complexo. Na verdade, só quem sabe mesmo, eu não sou poliglota como Kardec era, mas só quem sabe mesmo é quem tem ali um pezinho ali na França, e eu não tenho. Então, queiram me perdoar, o que importa é o conteúdo, né? Mas dando continuidade. Então, ele se tornou, ali após o fechamento de sua instituição, né, por problemas financeiros, ele se tornou contabilista de 3 casas comerciais ali na sua região. E aí, à noite, além disso, à noite ele se dedicava à área de educação, que era sua grande paixão. Ele elaborava novos livros, traduzia obras inglesas e alemães, preparava os novos cursos e, além disso tudo, ele dava aulas. Ele era 1001 utilidades, né? Fazia de tudo um pouco com relação à educação, à cultura daquele povo. E aí, paralelamente, mais ou menos ali de 1835 a 1840, ele ministrava na sua casa cursos gratuitos de química, de física, de astronomia, fisiologia, anatomia comparada e tantas outras matérias ali que ele trazia, sempre acompanhado e apoiado por Amélie, né, por sua esposa. E aí, como a gente pode notar, o objetivo do método de ensino dele sempre foi educar intelectualmente e moralmente, né? Trazendo ali, né, o objetivo da formação de seres humanos capacitados a ajudarem na construção de um mundo melhor. E com isso, né, para isso, ele criava ali métodos especiais para poder obter um maior rendimento do aluno e batalhava firmemente por um ensino mais justo e democrático, né? Entendendo ali o indivíduo, entendendo ali o que aquele indivíduo estava trazendo naquele momento e o que ele estava precisando. Então, Kardec ele sempre teve esse olhar democrático, esse olhar de carinho, esse olhar mais justo, de um ensino mais justo para aquele povo. E para ele, né, o professor era um simples mediador na obra educativa. Então, cabia ao aluno o esforço e a vontade de aprender e se transformar. Então, resumidamente, né, de uma forma bem resumida, eu trouxe aqui nesta noite, né, nesse estudo, esse olhar de Kardec para a educação. O Kardec educador, né, para a gente conhecer um pouquinho mais essa história da parte da educação do Kardec. E acho muito interessante, né, quando a gente lembra desse último trecho que eu citei, né, que Kardec diz, né, que o professor ele é apenas um mediador na obra educativa, que ele fala que cabe ao aluno, né, o esforço e a vontade de aprender e de se transformar. Será que nos faz lembrar alguma coisa? Bom, eu lembrei de uma coisa, ao ler isso, ao estudar isso, eu lembrei, né? Cabe ao aluno, cabe a nós o esforço e a vontade de aprender. E além de aprender, de nos transformarmos. Quando a gente aprende, a gente se transforma. O ideal é esse, né? E aí a gente lembra do quê? Uma grande semelhança com os ensinamentos da doutrina espírita. E aí vocês acham que é coincidência? Com certeza não é, né? Não é por mera coincidência. Então,
Fica aqui, mais uma vez, o meu agradecimento por esse estudo. Pude aprender demais. Foi muito gostoso fazer esse estudo. Deixo aqui uma indicação do documentário, se botar no YouTube, no Google, consegue achar. Allan Kardec, o Educador. E ali mostra todo esse percurso que a gente conversou aqui hoje de Kardec. É muito interessante, é um filme, entre aspas, né? É um documentário, Allan Kardec, o Educador. Então é muito bacana também, deixar aqui essa minha sugestão para vocês e deixo o meu agradecimento. Então, nesse momento de muita alegria, de conhecimento, né, de ensino, de muito amor também e gratidão, a gente encerra o nosso estudo. Então, vamos fazer a nossa prece para que a gente possa vir a dar realmente o encerramento desse estudo nesta noite. Então, vamos fechar os nossos olhos, mais uma vez, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade amiga. E assim, Senhor, queremos agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui estudando, de estarmos aqui aprendendo com o exemplo do nosso grande irmão, Allan Kardec, que através da sua vida, da sua vivência, nos deixou, nos presenteou com esses grandes exemplos. Então, gratos somos por isto. Agradecemos a Allan Kardec pelo seu exemplo em sua passagem aqui na Terra, por ter nos presenteado junto aos espíritos, junto a tantos outros, esta doutrina de amor, de luz, sempre nos recordando das duas asas, a asa da educação moral e a asa da educação intelectual, para que assim haja um equilíbrio, não só uma asa pese. Kardec nos trouxe e hoje podemos observar e aprender as educações morais e intelectuais. Não só a intelectual, mas como a moral, a importância também da educação moral. Que não nos esqueçamos da educação moral. Então, mais uma vez, gratos, pedimos para que venha estar nos abençoando, nos dando um final de semana tranquilo, repleto de luz, de alegria, que venha estar cuidando dos nossos corações, das nossas mentes, que venha estar trazendo amor, amor a cada coração, cada espírito encarnado, também desencarnado, aqui na Terra, nesses próximos dias. Que não nos esqueçamos do mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, que possamos amar a Deus, a nós e ao próximo. Não nos esqueçamos disso. Gratos estamos, Senhor, esteja conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez, quero agradecer pela oportunidade, deixar um grande beijo para cada um de vocês. E até logo, até mais.